A Rússia proibiu o movimento LGBTQ na Rússia. Sim, de fato, o Vladimir Putin ele fez essa movimentação. Ele considerou, pelo menos, o movimento LGBTQ como um movimento terrorista. E é interessante esse detalhe, porque quando eu comecei a fazer a faculdade de História uns 5 anos atrás, eu já terminei, vai fazer 2, já estou indo para o segundo ano que eu concluí minha faculdade de História, eu conheci um amigo que gostava muito de estudar a Rússia, e ele falou o seguinte, uma coisa bem simples, ele falou o seguinte, que na Rússia, a cultura lá, eles são contra homossexuais. Lá, literalmente, eles são contra homossexuais. Lá, eles não veem muito bem isso, né? E aí, quando eu vejo essa notícia, né, LGBTQ sendo considerado como movimento extremista, eu vou ler um pouco a reportagem aqui e vocês vão ver aqui. Mas no caso aqui, quem me deu essa notícia foi um inscrito aqui do canal, que ele colocou assim, né, Bela aula, Sagat. Eu tava falando sobre skinhead, essas coisas, e ele falou o seguinte, ó, uma mensagem falando que Putin acabou de reeleger presidente, fez uma ação com esse público, verifique se suas fontes são iguais às minhas. Essa atitude vai dar um bug na cabeça do esquerdista fanático, que não conhece a sociedade russa sobre essa temática. Pode ser um bom assunto para um dos seus próximos vídeos. Inclusive tentaram modificar isso utilizando esportistas olímpicos, sendo uma delas a incrível Helena Iezabev, recordista de salto com vara, já com spoiler, que ela não aceitou. Bem, é isso. Continue com seus vídeos. Bom, eu não sei nem quem que é essa Helena Iezabev, né? Nossa, como... Alemão já é complicado, mas russo é pior ainda, né? E aí, beleza, eu vou ver. Aí eu fui notificado, né? Aí eu fui notificado e eu fui pesquisar aqui, né? Entrei nesse site, eu simplesmente digitei no Google, né? Rússia, movimento LGBT que é terrorista. Rússia inclui movimento LGBT na lista de organizações extremistas e terroristas. Né? A Rússia incluiu o que apelida de movimento LGBT numa lista de organizações extremistas e terroristas. Né? Quer dizer, que LGBT e Hamas hoje estão na mesma linha, né? Estão no mesmo barco. Anunciaram nesta sexta-feira os meios de comunicações sociais estatais. A alteração surge em sequência da decisão do Supremo Tribunal Russo que tornou em novembro de 2023 que considera ativistas da causa LGBT extremistas, medida que representantes da comunidade homossexual trans recebem que dê origem a detenções e processos judiciais. A lista é elaborada pela agência federal Rofin Monitoring, né, Ring Monitoring, que foi criado em 2001 pelo presidente russo e tem poderes para congelar as contas bancárias de mais de 14 mil pessoas e entidades consideradas extremistas e terroristas. Quer dizer, entre nomes estão as pessoas da Al-Qaeda, gigante tecnológica Meta, empresa norte-americana que detém o Instagram, Facebook e WhatsApp, assim como outros ligados ao poder da oposição, como Alexei Navalny, que morreu em fevereiro numa prisão da Sibéria. Então veja que o movimento homossexual ele está sendo considerado como um movimento terrorista lá na Rússia. Bom, isso aí é lá na Rússia, então tem que fazer uma movimentação lá. Beleza. Aí o que acontece? Só que isso não é uma história de agora. Como eu disse, um amigo que gosta muito de história russa, ele falou que esses movimentos acontecem muito. Já acontecem muito lá na Rússia. Na Rússia socialista, né? Na época que era a União Soviética. Só que é só na Rússia? Não. Quando a gente pega, por exemplo, quando a gente pega Cuba, quando a gente pega Cuba aqui, né? Quando a gente pega Cuba, Fidel Castro, né? Fidel Castro, ele também repreendia homossexuais. Né? Na verdade, eles entendiam que a homossexualidade era coisa de burguês. Né? Acredite se quiser. Em Cuba eles acreditavam. Tanto que esses dias atrás, acho que um ano e meio atrás, foram fazer uma passeata gay lá em Cuba. O que chamaram para eles? A polícia. Chamaram a polícia para eles. Então, é bem complicado, né? Mas quando houve a revolução, ó, eles foram colocados em campos de concentrações. Homossexuais foram colocados em campos de concentrações. Então o comunista ele não gosta de homossexual de maneira nenhuma. Você olha pelos russos,
você olha pelos cubanos, você olha pelo próprio Lula, né? O Lula ele faz brincadeirinha, né, contra homossexual, essas coisas. Cara, então não adianta, não adianta tampar o sol com a peneira. Historicamente, o cara que acha que vai estar protegido, né, o cara se considera homossexual e vai estar protegido na esquerda, saiba de uma coisa, você está sendo usado como bucha de canhão no Brasil. Bucha de canhão. Esse papinho, proteger o homossexual, movimento, é bucha de canhão por comunista. Eles estão te usando simplesmente pelo fato de que, no caso do Brasil, né, no caso do Brasil, como alguma coisa para dar capital político, né, para dar um motivo para falar ou para reclamar. Porque se você olhar na prática o que foi feito em regimes comunistas, ou até em regimes que os próprios comunistas apoiam, né, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aí, hoje a esquerda brasileira apoia o Hamas. O que o Hamas faz com homossexuais? Diz pra mim aí. O que acontece se um homossexual pisar o pé lá e se declarar homossexual? O que acontece lá, onde o Hamas atua? O que acontece? Então, assim, no Brasil, eles só estão utilizando os homossexuais, essa pauta, para ter alguma coisa para falar, ter algum papo para bater, né, para dizer assim, para dizer que protege a minoria. Mas no fundo, não é isso que acontece, não. Quando você tem uma revolução comunista, como foi o caso da Rússia, de Cuba, a primeira coisa que eles vão fazer é perseguir. É perseguir. É perseguir. Primeiro eles pegam os religiosos, né? Historicamente é isso. Primeiro eles pegam os cristãos, os religiosos, e depois eles vão para aqueles que eles consideram, né, como doença. Aí aqueles que são inimigos políticos, homossexuais, e assim vai. Então, veja que eu não estou falando ou dizendo, não, é isso aqui. Não estou dizendo nada. É fato histórico. É fato histórico. É só você fazer uma pesquisa básica. Uma pesquisa básica e você vai descobrir isso. Né? E vai descobrir isso. Até um tempo atrás, aí o Lula zoava com homossexual, né? Fazia piadinha com homossexual. Hoje, a esquerda woke, né? A esquerda moderna, proíbe, fala de linguagem neutra, mas na verdade isso aí é só conversa fiada. É só conversa fiada. Desde já agradeço. Caso tenha gostado desse vídeo, só se inscrever no canal, deixar o like. E tamo junto no campo de batalha, beleza? Caso alguém queira trocar uma ideia comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Sagat Historiador. Então só vai lá, se inscreve lá, me segue no Instagram, Sagat Historiador, e meu telefone se encontra lá, beleza? Um abraço, tamo junto e fique com Deus.